Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro confirmou as expectativas e disse que vai mesmo indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão praticamente determina o futuro do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que seria uma das alternativas de Bolsonaro para o Supremo. Aras deve ser reconduzido em setembro para um novo mandato de 2 anos à frente da PGR. Ele não está na lista tríplice elaborada pelos próprios procuradores. No entanto, Bolsonaro também o escolheu há 2 anos por fora da lista. O doutor Aras, chegando agora, ele não é governo. Ele é um guerreiro que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição. Por isso, o desprezo do presidente pela lista tríplice não surpreende. O que criou um clima de enfrentamento dentro da PGR é a atuação do procurador-geral frente às investigações ligadas a Bolsonaro, como em janeiro, quando Augusto Aras opinou sobre sua responsabilidade para investigar a atuação do governo na pandemia. Aras afirmou que segmentos políticos clamam por medidas criminais contra autoridades federais, estaduais e municipais e que já vem adotando todas as providências cabíveis desde o início da pandemia. E acrescentou que eventuais ilícitos que importem em responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos poderes da República são da competência do Legislativo. Esse entendimento gerou perplexidade na oposição no Congresso e na cúpula do Ministério Público. Senadores fizeram uma representação, apontando supostas irregularidades na conduta de Augusto Aras. E aí que a guerra começa. A investigação sobre atos do Procurador-Geral cabe ao Conselho Superior do Ministério Público. Mas como mostrou reportagem do Globo no último domingo, um aliado de Aras no Conselho, o procurador Humberto Jacques, proferiu um despacho secreto que acabou paralisando o caso. Houve reação dentro do Ministério Público, mas mesmo assim o processo não andou. A crise aumentou e o subprocurador-geral da República, José Bonifácio Andrada, que não é do grupo de Aras, tomou uma decisão inédita. Entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal contra o ato do colega que travou o processo. Requer o fim do sigilo do despacho e quer que seu teor seja anulado. Como a guerra entre aliados e opositores de Augusto Aras dentro da Procuradoria-Geral da República foi parar na Justiça, de que forma a atuação do chefe do Ministério Público pode ser investigada? E como suas decisões resultam na blindagem do presidente frente ao avanço das apurações da CPI da Covid? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Aguirre Talento, da sucursal de Brasília, e com um jurista, professor de Direito Penal e comentarista da Rádio CBN, Walter Maierovitch. Fique com a gente. Aguirre Talento, o ponto de partida desse racha aí na cúpula do Ministério Público Federal foi uma representação feita por 3 senadores ao Conselho Superior, apontando irregularidades na conduta do Procurador-Geral Augusto Aras. O que motivou essa representação e o que é que os senadores argumentam nesse pedido? Então, deixa eu explicar a origem dessa briga. No início do ano, a Procuradoria-Geral da República foi demandada para abrir investigação contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre aquela crise no abastecimento de oxigênio em Manaus. Houve representação de vários parlamentares para que a PGR agisse, só que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, demorou um pouco para tomar alguma iniciativa. E aí, nessa época, ele inclusive soltou uma nota pública que teve uma repercussão muito desastrosa, porque ele dizia que a PGR não poderia analisar eventuais crimes de responsabilidade de agentes públicos e deu a entender que a PGR também não queria investigar a conduta penal, a conduta criminal desses agentes, como do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Essa nota foi muito criticada, todos acharam que Augusto Aras estava passando um recibo de que ele não queria agir naquele caso. Nós sabemos que o Procurador-Geral da República mantém uma relação muito amistosa com o presidente Jair Bolsonaro, então naquele momento ele estava sendo muito pressionado para abrir alguma investigação a respeito dessas falhas graves,
sobre a condução da pandemia em Manaus. Então, por causa disso, o senador Randolfo Rodrigues chamou outros senadores para participar da iniciativa e enviou uma representação à própria PGR para que colegas de Augusto Aras, que na verdade são adversários dele internamente, abrissem uma investigação contra a conduta funcional do Procurador-Geral da República, acusando ele de se omitir no cumprimento do dever dele, que é justamente a investigação de pessoas do mais alto escalão da República. E aí, como é que esse caso tramita dentro da Procuradoria-Geral da República? E isso foi levado ao Conselho? Maltic, a tramitação desse caso foi completamente estranha do início ao fim. Essa representação foi destinada ao vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, que é o subprocurador Bonifácio, José Bonifácio. Só que, no início do ano, quando os senadores enviaram essa representação, em vez dela ser entregue ao destinatário, os funcionários do Conselho Superior pegaram o documento e passaram para o vice-procurador-geral da República, que é um aliado de Augusto Aras, é o subprocurador-geral Humberto Jacques de Medeiros. Naquele momento, Humberto Jacques pegou o processo e enviou para outro órgão, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, e ele foi rapidamente arquivado. Só que os senadores, indignados com aquela tramitação, que não lhes pareceu correta, apresentaram um outro pedido destinado ao subprocurador José Bonifácio. Dessa vez foi recebido pelo Bonifácio. Então, o Bonifácio analisou aquele material e ele chegou a algumas conclusões. Os senadores queriam que Augusto Aras fosse investigado por infração funcional, que seria um processo administrativo sobre falhas dele no exercício do cargo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma que o governo de Jair Bolsonaro não foi omisso na compra de vacinas contra a Covid-19. Mas o Bonifácio entendeu que o Conselho Superior não poderia investigar a conduta funcional do Procurador-Geral da República. Mas existe uma previsão na Lei Complementar do Ministério Público de que o Conselho Superior do Ministério Público Federal pode designar um subprocurador para analisar o cometimento de crime comum pelo Procurador-Geral da República. Só que, novamente, quando ele mandou o processo tomar prosseguimento, novamente os funcionários do Conselho Superior enviaram para o subprocurador Humberto Jacques de Medeiros, que, lembrando, é um aliado de Augusto Aras. E aí Humberto Jacques proferiu um despacho secreto que nenhum dos conselheiros conseguiu ter acesso e paralisou o caso. Aguirre, qual foi o argumento do subprocurador Humberto Jacques para fazer um despacho sigiloso dentro de um procedimento que é público? Isso deve ter gerado um estranhamento muito grande dentro do próprio Conselho, né? Carol, gerou um estranhamento, inclusive isso provocou uma ação inédita dentro do Ministério Público, que foi o seguinte: o vice-presidente do Conselho, José Bonifácio, levou essa disputa para fora do Ministério Público e entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal, determinando que um juiz federal desse uma ordem para que Humberto Jacques tornasse público o seu despacho e também pedindo que o juiz federal anulasse esse despacho do Humberto Jacques. Na ação, na Justiça, os advogados de José Bonifácio relatam que ele solicitou aos funcionários do Conselho Superior acesso àquele despacho e os funcionários disseram: não, nem a gente tem acesso, só o próprio Humberto Jacques é quem tem acesso a esse despacho. Então, realmente, se tornou um mistério isso e acabou levando a briga para fora do Ministério Público. E a avaliação do Conselho é que o processo precisa ser julgado. Não é possível ele não entrar na pauta. Como ele foi liberado e determinada a distribuição, em algum momento ele terá que ser julgado pelo Conselho Superior. E a Justiça Federal ainda não tem nada a respeito do mandado de segurança do vice-procurador-geral?
Ainda não houve decisão. Esse mandado de segurança foi protocolado na semana passada e até o momento não saiu uma decisão. Aguirre, a gente tem claramente dois grupos dentro do Conselho do Ministério Público, né? Um mais alinhado ao Procurador-Geral Augusto Aras e um grupo de oposição. Dá para a gente dizer qual desses grupos hoje tem mais força? Em que pé que está esse conflito dentro do Conselho? Carol, hoje o grupo de oposição a Augusto Aras tem maioria dentro do Conselho Superior. Houve algumas mudanças, algumas votações para mudar a composição do Conselho, mas Aras continua com a composição minoritária. O Conselho é composto por 10 membros, incluindo aí o próprio Augusto Aras, e ele tem ao seu lado, de certa forma, 3 ou 4 conselheiros que são mais alinhados a ele. Enquanto isso, há um grupo de 6 que costumam votar. O Conselho Superior não é um órgão político assim, como na Câmara dos Deputados, a oposição e o governo sempre votam mais ou menos da mesma forma. Depende mais do teor das matérias, mas o grupo de adversários dele é composto mais ou menos por 6 conselheiros. Bom, Aguirre, agora com a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga do ministro Marco Aurélio no Supremo, é praticamente certo que o presidente indique o procurador Augusto Aras para um novo mandato à frente da PGR. O atual termina em setembro desse ano. Qual é o clima entre os procuradores com os quais você conversa? Tem constrangimento, algum tipo de perplexidade mesmo, diante das inúmeras manifestações do procurador Augusto Aras, que acabam ou protegendo o governo ou, principalmente, o próprio presidente Jair Bolsonaro? Sim, Maltic, bastante. E, recentemente, várias decisões do Supremo Tribunal Federal atropelaram os posicionamentos da Procuradoria-Geral da República. Isso causou muita perplexidade, tem causado muitas críticas internas, porque a Procuradoria-Geral da República tem se colocado de forma contrária a diversas investigações. Primeiro foi o caso do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que o ministro Alexandre de Moraes autorizou busca e apreensão sem ouvir a PGR, justamente por achar que a PGR tentaria criar dificuldades, até mesmo houve receio nos bastidores de que a PGR vazasse informações para o Palácio do Planalto. Depois, a PGR arquivou um inquérito contra bolsonaristas, que era o inquérito dos atos antidemocráticos, e o mesmo ministro Alexandre de Moraes acolheu o arquivamento, mas abriu um novo inquérito contra esses bolsonaristas, por entender que ainda havia fatos a serem investigados. E mais recentemente, a ministra Rosa Weber pediu um posicionamento da PGR sobre um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro no caso da compra da vacina Covaxin, que o presidente Bolsonaro era acusado de prevaricação por não ter mandado a Polícia Federal investigar as suspeitas de irregularidades, e a PGR deu uma manifestação dizendo que era melhor esperar o fim da CPI para só depois que a CPI concluísse sua apuração, a própria PGR decidisse se caberia investigar o presidente ou não. Um parecer do vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros pediu para que o STF espere a conclusão da CPI da Covid antes de decidir sobre a notícia crime feita por senadores contra o presidente Bolsonaro. Rosa Weber fez um despacho muito duro, que teve muita repercussão no meio jurídico, no Ministério Público, em que ela afirmava que a PGR tinha que cumprir o seu dever constitucional e não poderia ser um mero espectador de outros poderes da República. Basicamente, ela estava dizendo que a PGR estava se omitindo e que isso não era possível, que a Procuradoria-Geral da República precisava cumprir o seu dever. Diante dessa bronca, a PGR depois abriu um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, mas tem sido muito frequentes os desgastes enfrentados pela gestão do Procurador-Geral Augusto Aras, justamente por se colocar contra a abertura de investigações que atingem o presidente Jair Bolsonaro e seu entorno.
Aguirre Talento, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Valeu, Aguirre. Até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço, até a próxima. Professor Walter Maierovitch, na origem dessa disputa no comando do Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, está justamente a atuação individual do procurador Augusto Aras. E aí tem essa ação específica que a gente está conversando hoje, que tramita no Conselho Superior e que só existe por conta da atuação do Aras. E ele disse no começo do ano que cabe exclusivamente ao Congresso e não ao Procurador-Geral investigar a conduta das autoridades públicas na pandemia. Esse argumento, de alguma forma, encontra respaldo na lei brasileira, professor? Eu diria, Roberto, que se isso caísse num exame, naquele exame de qualificação profissional para ser advogado que faz a OAB, no chamado exame de ordem, se caísse essa pergunta e o Aras, o procurador, respondesse dessa forma, ele seria reprovado. E digo por quê? Porque no Código Penal, então veja, o Aras, Código Penal, quem pode processar o presidente da República com base no Código Penal? Só uma pessoa, pelo foro privilegiado do presidente, que é o procurador Aras. Só ele pode. Então veja o que diz o Código Penal no artigo 268, no capítulo que cuida dos crimes contra a saúde pública. O artigo 268 diz, olha, não cumprir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Estamos em tempo de pandemia. Então veja, o que faz o Bolsonaro? Não usa máscara, tira a máscara de criança, não observa distanciamento. Está aqui, ele viola o Código Penal de uma clareza que eu diria que é uma clareza solar. Então, evidentemente, cabe ao Aras, diante de continuados crimes contra a saúde pública perpetrados pelo Bolsonaro, evidentemente a processar. Imagine se eu posso controlar, se eu ou qualquer outra autoridade pode controlar o que diz o senhor presidente. Dr. Walter, na sua opinião, existem de fato indícios de irregularidade na conduta do Procurador-Geral Augusto Aras na fiscalização ou ausência dela das ações do governo? Eu diria que, e todo mundo vê, que o Aras tem um perfil filo-bolsonarista. E com isso ele descumpre a função prevista na Constituição para o Ministério Público, que é o quê? A defesa da sociedade, a defesa do regime democrático, o interesse da sociedade. Então essa é a função dele, ele atuando pró-Bolsonaro, ele está descumprindo isso. E no caso que o Roberto perguntou, com relação a crimes contra a saúde pública, está claríssima a prevaricação do Aras, claríssima. E então, agora, é importante lembrar, e isso é fundamental, viu, Carolina? É o seguinte, todo mundo pensa, vamos para um exemplo, vai terminar essa CPI da pandemia, que é importantíssima, qual é a conclusão do trabalho? É encaminhamento para o Ministério Público com relação a crimes e para o presidente da Câmara com relação aos crimes de responsabilidade, ou seja, que geram impeachment. Então, separando crime e infração administrativa geradora de impeachment. O crime vai para o Aras, se tiver lá na CPI e a envolver o presidente da República. E o que o Aras vai fazer ou pode fazer? Ele pode determinar o arquivamento, pode enrolar, como ele vem fazendo, instaurar inquérito e ficar pedindo diligências, não acabar nunca. Mas o que eu quero dizer com isso é que todo mundo na sociedade, o cidadão comum em especial, acha que o Aras tem sempre a última palavra e, em síntese, ele, com relação à parte criminal,
é a única pessoa que pode ou não pode tomar uma ação contra o presidente da República. No popular, ele seria o dono da bola. Mas o importante é que não é assim, não é o Aras o dono da bola. Existe uma lei, Carolina, que é uma lei complementar, e quem tiver curiosidade, é a Lei Complementar 73, que é de 1993, que diz que o Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão máximo de deliberação do Ministério Público Federal, órgão máximo, esse conselho pode designar um subprocurador para processar criminalmente o Aras. Vale dizer, e por exemplo, por prevaricação. Agora, professor, apesar do sistema jurídico ter esses dispositivos para funcionar, o que acontece na PGR é uma guerra de cúpula, com um processo que pode levar a uma investigação do procurador-geral paralisado por uma ação num despacho sigiloso de um membro do Conselho Superior que é aliado de Augusto Aras. Como é que a sociedade pode esperar uma atuação adequada do Procurador-Geral da República nesse contexto atual? Olha, Roberto, diante disso que você coloca, e que eu não coloco nenhum reparo, eu só queria dizer que o exemplo vem do Supremo Tribunal Federal. Esse costume de pedir vista e sentar em cima do processo. Por exemplo, o Fux ficou sentado em cima de um processo depois que ele mesmo deu a liminar com relação ao auxílio moradia que foi pago a juiz por mais de 2 anos. Por quê? Porque o Fux deu a liminar e sentou em cima. O Gilmar Mendes acabou de mostrar que ele sentou em cima de um habeas corpus, que é o habeas corpus sob a suspeição do Moro, que ele só tirou da gaveta e só colocou em pauta, e ele é o presidente da segunda turma, quando teve aquela decisão do Fachin sobre a anulação de processos do Lula por foro incompetente. Então, veja, esse mau hábito, essa aspas, um contorcionismo jurídico, para não dizer malandragem, tá? É adotado. Então, esse exemplo é seguido aí no Conselho Superior do Ministério Público. Por quê? Porque, como você bem disse, Roberto, tem um subprocurador pró-Aras que sentou em cima, colocou na gaveta. Agora, é evidente que num conselho com 10 membros, se pode sim, cobrar, ter providências. Mas aí fica uma parte corporativa. Alguém, por exemplo, pode dizer: você também está sentado em cima de alguma coisa há mais de 2 anos, de algum outro processo. Então, fica esse corporativo. Mas o próprio Conselho, como aliás, tem no regimento interno do Supremo, estabelecido a regra para devolução de processos com vista. É só cobrar, é só exigir. E aí, professor, enquanto ninguém cobra, ninguém exige, ainda levando em conta que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é um importante aliado de Jair Bolsonaro, a gente pode dizer que o presidente da República, nesse momento, está blindado? Os ingleses, em 1376, quando era rei o Eduardo III, eles criaram o impeachment. É criação inglesa, o impeachment. Agora, em 1571, eles observaram que não bastava ter o impeachment, havia necessidade de se dar aos parlamentares possibilidade de investigar, colher elementos contra os governantes. E aí nasce a CPI, que também nasce na Inglaterra. Ora, a nossa CPI vai e tem poderes para investigar, investigação parlamentar. Agora, tudo termina com o Aras, mas o Aras tem um conselho em cima dele. Ele não poderá prevaricar. E agora, um ponto importante, Roberto, acendeu uma luz com a tua pergunta aqui. Veja, o Aras está em fim de mandato. Tá? Então, o que acontece? Ele está em fim de mandato, ele pode ser indicado à recondução pelo presidente da República. O presidente tem um jeito especial dele de ser. Eu o respeito muito, como respeito a sua forma de ser, como respeito à forma de ser de todas as pessoas. E ele tem que passar por sabatina no Senado.
O que o Senado pode fazer diante desse currículo que ele tem como procurador pró-Bolsonaro? Pode, evidentemente, barrar. Agora, um ponto, Roberto, Carolina, que eu acho importantíssimo. Essa guerra interna no Ministério Público tem só uma razão. No Ministério Público Federal, eu assino embaixo, Aras é um intruso. Ele é um intruso. Por que ele é um intruso? Porque a Constituição de 88 impediu o procurador, o promotor, o membro do Ministério Público de usar 2 chapéus. Vale dizer, antes da Constituição de 88, o procurador, promotor, podia advogar. Então ele usava 2 chapéus. Ele fazia 2 coisas, tinham 2 funções. O uso de 2 chapéus é uma expressão antiga, avoenga. Então, o Aras, o que fez? Ele entrou antes da Constituição de 88 e ele invocou o direito adquirido de advogar. Então, isso pega muito mal numa instituição que, pela Constituição de 88, passou a ser defensora do regime democrático, do interesse da sociedade, defensora da Constituição e da ordem jurídica, como fiscal do cumprimento das leis. Esse é o Ministério Público, essas funções relevantíssimas. E o Aras continuando meia parte do dia advogado e meia parte procurador. Isso caiu muito mal na instituição. Ele jamais seria indicado para uma lista tríplice. Então ele é um intruso, e como intruso ele provoca reações, porque ninguém o suporta. Há uma guerra interna, ele desprestigiou, e evidentemente por ato de quem? De um Bolsonaro, que coloca alguém nessa situação a ser o comandante da instituição, que tem esse porte constitucional e que é relevantíssimo, é importantíssimo no Ministério Público. Então, existe essa guerra interna. Por quê? Porque está lá como um chefe intruso. Dr. Walter Maierovitch, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Obrigado, Carolina. Obrigado, Roberto. Abraço para todos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, utilizamos um áudio da Rádio Jovem Pan. A produção é do Bernardo Ionechig. E a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.